A gente vai falar hoje sobre Deuteronômio 13. Deuteronômio 13, a gente vai falar sobre o falso profeta, né? Como a gente vai... Luciene, a paz do Senhor Jesus, amém, boa noite. Como Cristiane, amém, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Como a gente vai falar sobre o falso profeta, a gente já vai falar sobre o verdadeiro profeta também. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre qual era a função do profeta, né? A gente vai ver que há uma diferença. O profeta, ele tinha uma função antes de Cristo, né? Antes do Espírito Santo descer, o profeta tinha uma função. Depois que o Espírito Santo desceu, mudou a função do profeta, né? Porque a principal função do profeta do Antigo Testamento agora passou para o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo veio, a função do profeta mudou. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Era uma função no Antigo Testamento e agora é uma função com o Espírito Santo, né? Mudou totalmente a função do profeta. E a gente vai falar sobre o falso profeta. A gente vai falar sobre o grande problema que há em pessoas que saem seguindo milagres, né? E a Bíblia diz isso, que Deus dará realmente poder para o maligno, né? Para operar milagres. Exatamente por isso, para testar o povo que o segue, para ver se realmente o povo que o segue por amor simples a ele ou esperando milagres. Então, Satanás e os demônios também operam milagres, né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. A gente viu isso no livro de Jó, né? A gente viu no livro de Jó que Satanás fez descer fogo do céu. Não foi Deus, não, foi Satanás. Satanás fez descer fogo do céu. E todo aquele que via aquilo acontecer na vida de Jó julgava que era a mão de Deus, porque era muito extraordinário aquele poder, né? Imagina, vindo fogos do céu ali caindo, depois do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Então era, para todo mundo que via aquilo, era claro que era um poder de Deus, né? E não era. Era um poder de Satanás. A gente lembra também, né? Ali no Egito, quando Moisés manifestou os sinais, né, que Deus ordenou, a gente lembra que os feiticeiros lá do Egito repetiam alguns sinais, né? É claro que não com a mesma intensidade, né? A gente lembra que a vara de Arão ali comeu as outras varas, outras cobras, né? E não era com a mesma perfeição de Deus, mas eles também faziam sinais. E é sobre isso o capítulo 13. A gente vai até estudar hoje que no livro de Apocalipse fala isso. Deus fala, eu vou deixar realmente um poder com a besta. Eu vou deixar que ele tenha sinais e prodígios e milagres. Realmente para testar meu povo. Para ver se realmente o meu povo sabe quem eu sou. Sabe qual milagre é meu. Sabe realmente o que é que eu digo, né? Então agora no capítulo 13 a gente vai falar sobre isso. A Bíblia diz claramente que se levantariam falsos profetas. Mas a Bíblia também ensina como que a gente faz para saber quando é um falso profeta e quando não é. É muito claro. O falso profeta, ele vai sempre contra a palavra de Deus, né? Então, houve um milagre, aconteceu sinais, prodígios, mas aquilo está indo contra a palavra de Deus. Aquela pessoa que operou aqueles milagres fala contra a palavra de Deus, aquilo não é um milagre de Deus, é um milagre de Satanás. Então, a Bíblia nos diz isso, né? Para a gente saber identificar e não ser enganado, não há outra forma. A gente tem que conhecer a palavra de Deus. A gente tem que conhecer a Deus verdadeiramente, porque senão a palavra de Deus diz, se for permitido, se os eleitos permitirem, até eles serão enganados. Então a palavra de Deus diz isso. Portanto, a única forma de nós não sermos enganados é por meio do conhecimento, né? Então, se você não tem conhecimento, você é obrigado a acreditar em tudo que te dizem, né? Você é obrigado a acreditar em tudo que você está vendo, porque você não tem conhecimento. Mas quando você tem conhecimento, você questiona aquilo que está sendo apresentado, né? E é nesse sentido que aqui no capítulo 13 vai falar. Vão se levantar falsos profetas, né? Mas eles vão ser identificados. Por quê? Porque eles vão sempre falar contra a palavra de Deus. Mas eles vão manifestar. Eu vou pedir. Obrigada. Mas eles vão manifestar milagres, eles vão manifestar prodígios, eles vão manifestar sinais. Então é pra gente ter muito cuidado, porque senão às vezes a pessoa acha que todo sinal é de Deus, todo milagre é de Deus, e não, né? A palavra de Deus diz isso.
Então agora a gente vai começar então aqui o estudo do capítulo 13, tá bom? Como eu falei, a gente vai falar sobre profeta. Hoje a gente vai falar sobre falso profeta, mas a gente também vai aproveitar o gancho e falar sobre o verdadeiro profeta também. No versículo 1 diz assim: quando o profeta, ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio. Aqui a gente lembra em qual momento histórico a gente está. Qual é o momento que a gente está aqui? Moisés está indo para a morte dele. Moisés sabe que vai subir o monte, e vai morrer. E o povo vai embora para a terra de Canaã com Josué. Então Moisés sentiu a necessidade de dar suas últimas palavras ali. Então ele vai aconselhar todo esse povo, para que esse povo não venha pecar contra Deus, para que esse povo não venha a se perverter, Então ele dá vários aconselhamentos. E agora é um conselho aqui que Moisés vai dar para esse povo. Então Moisés fala para esse povo: olha, gente, vão se levantar profetas. E são profetas falsos. Esses profetas falsos vão vir com muito poder. Eles vão manifestar sinais. Eles vão manifestar milagres. Vocês vão olhar e vão falar: nossa, quanto poder. Mas Moisés fala: mas cuidado. Porque esses profetas são falsos. Porque eles vão tentar tirar vocês do caminho do Senhor, Então tomem cuidado. Conheçam o caminho do Senhor, para que vocês não sejam enganados com uma pessoa que chega e fala sobre um outro caminho, que não tem nada a ver com o caminho do Senhor. É isso que Moisés diz. Então conheçam muito bem a palavra de Deus. Conheçam muito bem quem é Deus, para que não chegue alguém e fale algo para vocês que é mentira e que vocês acreditem. Então vocês têm que ter um pleno conhecimento de quem é Deus, Então Moisés deixa claro aqui o que é o falso profeta. O falso profeta é todo aquele que fala contra a palavra de Deus. Então o falso profeta sempre se levantará contra Deus. Então ele sempre falará ao contrário do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz uma coisa, esse profeta vai se levantar e vai falar: não, tem um jeitinho, Dá para dar uma desviada aqui, dá para fazer desse jeito, não tem problema não. Esse é o falso profeta. E às vezes ele terá poder, ele manifestará milagres, A gente já falou sobre isso hoje mesmo no início dessa aula, que Satanás também opera milagres. Satanás também tem poder. Ele só não é mais poderoso do que Deus, mas ele também opera milagres, A gente viu isso no livro de Jó. O livro de Jó, quem fez tudo aquilo na vida de Jó não foi Deus, não, foi Satanás. Satanás derramou fogo do céu, Satanás sabia qual era o limite que Jó suportaria a dor ao ponto de não morrer. Olha como Satanás, às vezes a gente subestima Satanás, E a gente tem que ter cuidado, A gente tem que... Tem dois extremos, Tem pessoas que não gostam nem de falar esse nome, não vou nem falar Satanás. E tem pessoas que subestimam. Eu vou pisar na cabeça dele, não sei o quê. E não, a gente tem que ficar no meio termo ali, Porque não somos nós que temos poder. É Cristo, É o nome de Cristo. É Deus que tem o poder, não somos nós, E Satanás tem poder também, Então a gente tem que ter muito cuidado, porque Satanás também tem poder. Satanás também opera milagres, Satanás também engana por meio de sinais, E é isso que Moisés está falando aqui. Moisés está falando: toma cuidado, gente. Toma cuidado, porque quando vier um profeta aqui, de repente vai vir alguém aqui e vai começar a mostrar para vocês sinais. Essa pessoa vai vir aqui e vai começar a falar: olha só, eu sou profeta. Quer ver que eu sou profeta? Eu vou fazer um milagre. E a pessoa faz o milagre. Mas toma cuidado, Moisés fala. No versículo 2, Moisés ainda continua: o milagre vai acontecer. O sinal vai acontecer conforme o que essa pessoa falou. O milagre aconteceu. Porém, essa pessoa vai dizer: tá vendo? Agora venham comigo para o meu Deus. Larguem esse Deus de vocês e venham comigo para o meu Deus. Então Moisés fala: isso é um sinal que esse é um falso profeta. Porque ele vai estar tirando vocês do caminho do Senhor. E ele vai ter sinais, Ele vai manifestar sinais nisso, Ele vai manifestar sinais, e a Bíblia diz isso. Deus fala que permite realmente que sejam manifestados sinais para realmente provar os que são dele.
Aqui, nessa época, o profeta tinha uma função. Até a vinda do Espírito Santo, o profeta tinha uma função. Depois do Espírito Santo, o profeta teve outra função. A função principal do profeta passou para o Espírito Santo agora. Qual que era a função principal do profeta no Antigo Testamento antes da vinda do Espírito Santo, né? Antes de Jesus Cristo subir ao Pai e mandar o Consolador. Qual que era a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo no Antigo Testamento até a vinda a função do Espírito Santo não, a função do profeta no Antigo Testamento até a vinda do Espírito Santo era de guiar o povo a Deus. Essa era a função. Então a gente vai observar isso em Jeremias, a gente vai observar isso em Isaías, a gente vai observar isso, né, em Elias. Então a função do profeta era guiar o povo até Deus. Até o Espírito Santo descer, era essa a função do profeta. A função do profeta era orientar o povo nos caminhos de Deus, orientar o povo por os caminhos de Deus, orientar o povo o que o povo deve fazer para ir até Deus, né? Essa era a função do profeta antes. E é por isso que Moisés está falando isso aqui, porque a função do profeta antes era essa, era conduzir o povo até os caminhos de Deus. E Moisés está falando, cuidado, se aparecer aqui no meio de vocês, né? Depois vocês forem lá para Canaã com Josué, se aparecer algum profeta e esse profeta falar, olha, eu vou mostrar sinais para vocês, vou mostrar milagres, e realmente o que ele falar acontecer, ele conseguir fazer, ele falou, vou fazer descer fogo do céu, e descer fogo do céu realmente, porque a gente viu que Satanás pode fazer isso, pode fazer fogo descer do céu, a gente viu isso em Jó. Então chega um profeta lá em Israel e fala, gente, eu vou falar com vocês, eu sou profeta, e a prova que eu sou profeta é que vai descer fogo do céu agora. E desce. E desce o fogo do céu. Então Moisés fala, cuidado. Porém, se depois disso que ele fez, depois desse sinal que ele manifestou, ele falar para vocês, venham comigo adorar outro Deus. Venham comigo fazer desse outro jeito, né? Então, esse é um falso profeta. Esse é um profeta do demônio, não é um profeta de Deus, é um profeta do demônio. E aquele milagre que ele manifestou foi um milagre maligno. Então não sigam ele, não sigam esse profeta, né? Hoje, a função do profeta não é mais guiar o povo até Deus. Não é mais essa função. Porque quem é que tem essa função hoje? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos diz qual é o caminho certo, né? O Espírito Santo é o que a palavra de Deus diz. Hoje nós temos a lei escrita dentro de nós. E o Espírito Santo nos conduz até o caminho de Deus. Então o Espírito Santo, ele nos convence do que é certo e do que é errado, do que é pecado e do que não é. O Espírito Santo é quem nos guia hoje, né? Então hoje já não é mais o profeta que faz isso. No Antigo Testamento era o profeta. O profeta guiava o povo até Deus. Hoje não. Quem nos guia até Deus é o Espírito Santo. Não existe pessoa alguma que te guie até Deus. Somente o Espírito Santo tem esse poder. Não existe pastor, não existe apóstolo, não existe ninguém aqui que te guie até Deus. A única pessoa que te conduz até Deus é o Espírito Santo que habita dentro de nós depois que nós renascemos em Cristo, né? E somos batizados no Espírito Santo. Então, esse é o papel hoje, né? Do Espírito Santo, nos guiar até Deus, né? Além de nos consolar, né? Além dos atributos do Espírito Santo, é claro. E qual que é hoje a função do profeta? Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz qual que é a função hoje do profeta. A função hoje do profeta não é guiar o povo até Deus, porque quem tem essa função é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que me diz qual é o caminho que vai até Deus. Não é nenhuma pessoa que vai chegar em mim e vai falar, isso é certo, isso é errado, você tem que fazer isso, você não tem. Não, o Espírito Santo me convencerá sobre o pecado, me dirá o caminho correto, né? Mas hoje, qual é a função do profeta? Em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo diz que a função hoje do profeta é exortar, consolar e edificar. É isso. Hoje um profeta faz isso. Hoje um profeta tem a função de animar, de consolar e de edificar. Como? Pela palavra de Deus.
né? Não é nada que ele vai falar que é dele mesmo. Mas tudo que ele falar vai de acordo com a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro profeta. Então ele vai te animar de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então não é uma autoajuda, né? Não hoje em dia a gente observa muitos cultos de motivação, né? Cultos motivacionais, né? Tem cultos que você vê hoje e fala assim, a pessoa tá lá atrás e tá olhando pra você com essa cara feia porque você tá lá na frente, continua assim mesmo, vai na frente, eles estão com inveja, né? Isso não vai de acordo com a palavra de Deus. Então isso não é um profeta de Deus. Isso é um profeta falso. Todo aquele que busca animar, edificar ou consolar com coisas que não vão de acordo com a palavra de Deus, são falsos profetas. Então existem, por exemplo, pessoas que buscam consolar outras, falando, não tem problema não, é só um pecadinho, não tem problema, hoje a palavra de Deus se adaptou a isso, né? Pode fazer isso, não tem problema. Isso é um falso profeta, porque ele está buscando consolar alguém com uma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável, né? Ela não pode ser mudada, né? Não pode ser tirado nem a menor letra e nem a maior dela. Então ela permanece intacta. O caráter de Deus é inalterável. Ele continua o mesmo Deus do Antigo Testamento e do Novo. O caráter dele o que ele não gostava no Antigo Testamento e no Novo, ele continua não gostando. Ele não mudou o caráter dele. Ele não mudou o gostar dele, né? Ele não se adaptou ao nosso pecado hoje e falou, não, agora eu aceito. Não. O caráter de Deus é imutável. Então, se ele não gostava há 4 mil anos atrás, ele continua não gostando hoje. É essa a questão, né? Mas quando alguém chega em você e fala, não tem problema não, naquela época era tal coisa, hoje tem a revolução, então hoje é aceitável. Mas na palavra de Deus está dizendo não. Está dizendo, eu abomino isso. Isso é um falso profeta. Porque ele está falando algo que vai contra a palavra de Deus, né? Então, como que a gente identifica um falso profeta? É conhecendo a palavra de Deus. Se chegar um falso profeta para mim e eu não conheço a palavra de Deus, eu só leio alguns versículos soltos, tiro sorte na Bíblia, a pessoa vai chegar em mim, um falso profeta, vai falar uma bobagem e eu vou acreditar. Porque eu não tenho o conhecimento da verdadeira palavra de Deus. Mas se eu tenho conhecimento da palavra de Deus e chega alguém para mim e me dá uma palavra de ânimo, não uma palavra de encorajamento ali, e aquilo vai de acordo com a palavra de Deus, porque eu conheço a palavra de Deus, então aquele é um profeta. Aquela pessoa é um profeta de Deus. Porque tudo que ela falou foi de acordo com a palavra de Deus, né? Então hoje há diferença. No antigo, antes do Espírito Santo descer, o profeta, ele era quem guiava o povo até Deus. Ele dizia qual era o caminho que nós íamos até Deus. Ele fazia isso, né? Esse é o caminho que te leva até Deus. Não é por esse caminho, não é aqui, né? Ele ia guiando. Hoje não, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, né? Hoje nós temos, é claro, né, o dever de evangelizar. Nós temos o dever de anunciar as boas novas em Cristo. Né? A gente tem o dever de anunciar, né, a grande salvação em Cristo, mas depois disso, desse processo de batismo em Cristo, há o batismo no Espírito Santo e o próprio Espírito Santo vai nos conduzir aos caminhos de Deus, né? O Espírito Santo vai nos mostrar, não, isso é pecado, isso é certo, isso não é. O Espírito Santo vai começar a nos dar vergonha sobre os nossos pecados, né? Então o Espírito Santo é que manifesta isso dentro de nós, né? Então isso é o dever do Espírito Santo, não é mais do profeta. Hoje o profeta não tem o dever mais de guiar a gente até Deus, né? Porque o Espírito Santo faz isso, não há ninguém que faça no lugar do Espírito Santo. Só o Espírito Santo convence. Então não há ninguém que chegue aqui, aponte o dedo para você e consiga te convencer do pecado, né? Então só quem convence é o Espírito Santo e, portanto, ele é quem nos guia hoje, né? Mas hoje o profeta tem uma função diferente, que é a de animar, de consolar e de edificar. Então, se uma pessoa se levantou e te deu uma palavra de ânimo que vai de acordo com a palavra de Deus, aquele é um profeta. Se a pessoa veio e te deu um consolo e aquilo vai de acordo com a palavra de Deus,
aquilo é um profeta. Se a pessoa falou algo e aquilo te fez crescer espiritualmente e tá de acordo com a palavra de Deus, aquela pessoa é um profeta. Mas tudo que essa pessoa vai falar é baseado em uma revelação. É algo que ela não tinha como saber. Ela não tinha como saber para te dar essa palavra, entende? Não é aqueles adivinhos, né? Que você chega e eles começam a chutar o que pode ser, né? Não. É algo que você nunca falou a ninguém e foi falado. Então, ali há um profeta. Teve um dia, né? Eu vou falar alguma experiência pessoal. Teve um dia que eu tava dando uma aula aqui, aconteceu algo comigo na minha vida. E eu tava dando aula, nesse dia foi um dia muito complicado para mim, eu chorei muito durante o dia, aconteceu algo muito ruim. E eu olhei no espelho de manhã, né, e falei, Deus, eu te amo mesmo assim, eu vou continuar. E comecei a estudar ali, né, estudar para dar aula no final do dia, e preparar a aula, tudo. E no final do dia, uma aluna falou para mim no final da aula, eu queria falar algo com você, que Deus me mandou falar. Que Deus tá contigo, que Deus tá vendo, né, tudo. E ele pediu para eu falar para você sobre uma música. Tem uma música que eu escuto, que eu escutei e eu vi você nessa música. E, gente, essa música falava exatamente sobre o que eu havia passado durante o dia. E ela não me conhecia, ela não sabia o que eu tinha passado durante o dia. Ela não sabia. E essa música era uma resposta à minha oração que eu havia feito. Porque eu levantei e falei, não, eu não desisto do Senhor, eu te amo mesmo assim. E foi uma resposta àquilo que tinha acontecido na minha vida. Então isso foi um dom de profeta. Isso foi um dom de profecia que ela manifestou, né? A gente já teve um seminário sobre dons espirituais, né? E eu falei sobre os dons espirituais. E se manifestou o dom de profecia nessa pessoa, nesse momento. Então isso é uma profecia correta, isso é um profeta de Deus. Por quê? Porque o que ela me falou vai de acordo com a palavra de Deus. Ela não falou nada contrário à palavra de Deus, ela confirmou a palavra de Deus me consolando. Então ela me consolou por meio da confirmação da palavra de Deus de algo que ela não sabia que estava acontecendo, mas ela foi usada. Isso é um profeta. Então o profeta chega e não sabe, mas fala e aquilo bate, sabe? Isso é um profeta. Então agora, entendido isso, né? No Antigo Testamento, antes do Espírito Santo, o profeta tinha a função de guiar o povo até Deus, né? Então ele conduzia o povo até os caminhos de Deus, ele guiava falando o que era certo, o que era errado, qual era o caminho que você devia seguir para encontrar Deus, né? E hoje já não, o profeta não tem essa função hoje, o Espírito Santo é quem nos guia até Deus. Hoje o profeta, ele anima, ele consola e ele edifica de acordo com a palavra de Deus. Se qualquer pessoa se levantar tentando consolar, edificar ou animar, sem ser de acordo com a palavra de Deus, vai contra a palavra de Deus, aquilo é um falso profeta. Então aquilo não é um profeta de Deus, é um falso profeta. Então é isso que Moisés está falando aqui, toma cuidado. Porque se levantar um profeta aqui no meio de vocês e ele manifestar grandes milagres, né? Ele vai falar, eu vou fazer tal coisa acontecer. E acontece realmente que ele falou que ia acontecer. Mas logo depois ele fala, olha, então agora venham comigo ao meu Deus. Meu Deus é outro, né? Esse Deus que vocês estão seguindo não, é outro Deus, né? E então Moisés fala, não sigam ele, porque ele é um falso profeta. Porque ele está conduzindo nos caminhos errados. Ele não está conduzindo nos caminhos de Deus, ele está conduzindo nos caminhos contrários ao caminho de Deus, né? Então, no versículo 2, ele disse isso. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, fala sobre isso. No Novo Testamento, né? Então, até hoje ainda há falsos profetas. Que eles vão falar aquilo que a gente quer, que a nossa carne quer ouvir, né? Mas que não vai de acordo com a palavra de Deus. E diz isso, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 24, diz assim: pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se fosse possível, eles enganariam até os escolhidos. Então, qual é a única forma de alguém não ser enganado? É conhecendo a verdade. Não há outra forma de você não ser enganado. É somente conhecendo a verdade. E é o que está dizendo aqui, né? Falsos cristos se levantariam e a gente vê que se levanta, né? Eu vi até dois casos esses tempos aí atrás. Foram pessoas que se levantaram dizendo que a salvação depende deles, eles são os profetas de hoje que conduzem até Deus e que Cristo falou deles e hoje a salvação é neles. Gente, isso daí é falso Cristo.
né? A Bíblia diz que antes do anticristo realmente chegar, né, no tempo certo, perto da vinda de Cristo, virão outros anticristos. Que é isso, né? O que é anticristo, né? Não é alguém que vai chegar e falar mal de Cristo, não é isso que é anticristo. Anticristo é alguém que vai se colocar no lugar de Cristo. Isso é o anticristo, né? Às vezes a gente pensa que vai ser fácil definir quem é anticristo. A gente acha, o anticristo é aquele que vai falar mal de Cristo. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o anticristo é aquele que vai se colocar no lugar de Cristo. Ele vai dizer que ele é o verdadeiro Cristo, né? Cristo significa Messias, ungido, né? Cristo não é sobrenome. A gente fala Jesus Cristo, parece que Cristo é sobrenome de Jesus. Não é, que Cristo é Messias, o ungido, né? O escolhido. E ele vai falar que ele quer. É o que está acontecendo agora. Já acontece isso em alguns países, né? Existem pessoas levantadas por Satanás, né? E falam que a salvação está nelas. Me sigam que eu sou o profeta dessa geração e eu que vou conduzir vocês até Deus. Então me sigam que a salvação está em mim. Isso é o quê? É um anticristo. Isso é um anticristo. Isso é uma pessoa que está se levantando contra Cristo, dizendo que o Cristo é ela, né? Ela não manifestamente ela vai falar contra Jesus, mas ela vai falar que ela é o verdadeiro Cristo e não Jesus. E é o que acontece nesse caso aqui. Que esse exemplo, né, surgiu em um país, né? Tem um país que está acontecendo isso, é lá na África. E uma pessoa se levantou, e essa pessoa fala, não, Jesus, ele confirma Jesus. Ele fala, não, Jesus era um grande profeta, Jesus era muito bom, mas a verdade é que eu sou o verdadeiro profeta, Jesus falava de mim, né? Isso é o que? É o anticristo. É o anticristo. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus já lançada não pode ser mudada. Então, tudo que está na Bíblia não pode ser modificado. É aquilo e acabou. Né? Então, não há um outro Cristo, né? E aqui diz isso. Falsos cristos se levantarão. Falsos profetas se levantarão. Mas vai ser muito fácil da gente identificar. A gente quem? Quem conhece a palavra de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus não vai saber identificar e vai ser enganado. Então, por isso que é muito bom conhecer a verdade, porque você não vai ser enganado, né? Então, se você conhecer a verdade, você vai saber que o falso Cristo, né? O anticristo, não é aquele que vai vir xingando Cristo. Não, mas ele vai se declarar o próprio Cristo. Ele vai falar que ele é o verdadeiro Cristo e não Jesus. Jesus foi um grande homem, mas eu sou o verdadeiro Cristo. É isso que ele vai fazer. Né? E por isso que vai enganar muitas pessoas. Ele não vai falar contra Cristo. Ele vai falar que ele é o verdadeiro Cristo. E além disso, falsos profetas surgirão, que foi o que eu falei no início da aula hoje. Se levantarão profetas que terão, aqui a gente viu em Mateus 24, será dado a eles, Deus dará a eles poder para manifestar sinais, prodígios e milagres. Esse povo fará isso, mas são falsos profetas, são falsos cristos, né? Mas eles terão esse poder, para quê? Para provar o povo, para provar quem realmente conhece a Deus, né? Então, como que você vai saber se é ou não é? Conhecendo a Deus verdadeiramente. Como que a gente conhece a Deus verdadeiramente? Conhecendo a palavra dele. Então, é a melhor forma. O falso profeta que se levanta hoje, depois do Espírito Santo, é aquele que anima, que consola e que edifica por meio de coisas contrárias à palavra de Deus. Ele vai te consolar falando algo que não está na palavra de Deus. Ele vai te animar dizendo algo que não está na palavra de Deus. Ele vai te edificar com algo que não está na palavra de Deus. E isso é um falso profeta, né? E realmente eles vão ser levantados para que o povo de Deus seja testado. Para que o povo de Deus seja testado em conhecimento. Até quando? A artimanha de Satanás, desde o Jardim do Éden, sempre foi essa, né? Satanás, ele trabalha com o nível de conhecimento que a gente tem. Sempre foi essa a estratégia de Satanás. Lá no Jardim do Éden, a estratégia de Satanás com Eva foi essa. Satanás chegou para Eva e falou, Eva, vocês podem comer de toda a árvore aqui? E Eva falou, não, tem uma que não pode. Lógico que Satanás sabia. E ele falou, mas por que não pode? E ela falou, mas por causa disso, disso, disso. O que Satanás estava fazendo? Estava vendo o nível de conhecimento de Eva. Então, Satanás, ele trabalha dessa forma, pelo nível de conhecimento. Então, ele vai começar pegando a pessoa pelo nível de conhecimento dela. A pessoa conhece pouco de Deus, vai ser enganada.
Então, a melhor forma de não ser enganado é conhecendo verdadeiramente a palavra de Deus e quem é Deus, né? Então, no versículo 3, Moisés continua falando, alertando esse povo, para que esse povo não venha a seguir sinais, milagres de um falso profeta e sair dos caminhos do verdadeiro Deus. Então, no versículo 3, ele continua: vocês não devem ouvir as palavras desse profeta, porque o Senhor, o Deus de vocês, na verdade, está colocando vocês à prova. Ele permitiu que esse falso profeta surgisse. Ele deu poder a esse falso profeta para manifestar milagres. Mas tudo isso foi para testar vocês, para ver até que ponto vocês me conhecem, né? É aquilo que eu disse em uma reflexão esses dias, né? Deus disse isso, né, para Abacuque: o justo viverá da fé. O justo não tem que viver do milagre que vem. Né? O justo não tem que viver nem do sim, nem do não de Deus, mas o justo tem que viver pela fé de que Deus sabe o que faz, Deus sabe o que fala, Deus é justo, Deus é bom, Deus... E pronto. É essa fé que move o justo, né? Então, Deus vai provar aqueles que seguem milagres, né? Tem gente que gosta de ver milagre, né? Ah, eu vou ficar nessa igreja porque eu vejo milagre, né? A outra igreja eu não vejo milagre, essa igreja eu vejo muito milagre acontecendo. Ah, essa igreja tem Deus. Não necessariamente. Não necessariamente. E é isso que Deus fala. E eu vou deixar que sinais, prodígios e milagres sejam feitos para testar o meu povo. Por isso que às vezes a gente vê, existem religiões, né, totalmente contrárias à Bíblia. Nossa, verdadeiras abominações. Mas a gente vê milagres. A gente ouve e vai, nossa, aconteceu um milagre realmente ali, gente, que coisa, né? Mas é isso que a palavra de Deus diz. Deus permitiria realmente que milagres acontecessem, né? Que houvessem milagres malignos, né? Para quê? Para testar o povo de Deus. Para ver até onde vai o conhecimento do povo dele. Até onde o povo dele o conhece, para saber que aquilo não vem dele. Para aquele povo entender, não, esse milagre não vem do meu Deus. Então eu não vou seguir esse homem, porque esse homem não fala em nome do meu Deus. E é nesse sentido, né, que Moisés está falando aqui. Vocês não devem ouvir as palavras desse profeta, porque, na verdade, Deus está colocando vocês à prova. Ele está provando vocês para saber se vocês verdadeiramente o amam. E ele quer saber se vocês amam realmente com todo o coração de vocês e com toda a alma de vocês. Ou se vocês só estão em busca de milagres. Se vocês só querem ver, né, coisas extraordinárias, né? Vocês só estão em busca disso. Ou se vocês realmente estão atrás dele pelo que ele é. E não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é. Então Moisés fala isso para aquele povo, né? Agora, eu vou ler só um versículo aqui de Apocalipse que fala sobre isso. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 13, Deus diz isso. Que daria poder de sinais e prodígios também, né? Para a besta, tudo para enganar realmente, para testar, para provar o povo, para ver quem conhece ele, quem conhece a palavra dele e quem não conhece. E diz isso em Apocalipse 13, 13, diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu esse ser faz descer sobre a terra. E a gente viu isso, né? A gente já viu isso em Jó. A gente viu que no livro de Jó fala que Satanás fez descer fogo do céu. E aqui Deus está falando, realmente, eu dei poder para que esse ser maligno operasse grandes milagres, inclusive fazendo descer fogo do céu na frente de todos os homens. Então diz aqui, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele executa. Então tem muita gente que vai ser seduzida por Satanás por causa dos milagres que ele executa, por causa dos sinais que ele executa, né? Porque tem muita gente indo em busca de milagres, de sinais, né? E não, Deus fala, né? Eu tô testando quem realmente me ama pelo que eu sou, quem é que confia na minha justiça, quem é que confia em mim, né? É isso que eu tô testando. Então, aqui no versículo 4, continua. Raquel, você pode pôr o seu no mudo, por favor, que tá dando interferência. Obrigada, amém. Aí no versículo 4, então, Moisés continua falando. Moisés fala, olha, vocês devem andar nos caminhos de Deus e devem temer a Ele. Vocês devem guardar os mandamentos de Deus e vocês devem ouvir a voz de Deus e somente a Ele vocês devem servir.
E vocês devem ser próximos dele. Vocês devem ter intimidade com Deus. É aquela coisa que uma vez eu falei numa aula. Como que você tem intimidade com alguém? Tendo mais convívio com aquela pessoa, né? Por exemplo, eu tô afastada do meu pai. Quando a gente se encontra, parecem dois estranhos, né? A gente tem costume de falar isso. Então, qual é a solução? Eu vou ver mais meu pai. Eu vou conversar mais com meu pai. Eu vou ter mais intimidade com meu pai, né? Para eu ser mais achegada a ele. E é nesse sentido que Moisés está falando aqui. Gente, conheçam verdadeiramente quem é o Deus de vocês. Porque se vocês conhecerem de verdade quem é o Deus de vocês, ao ponto de vocês saberem o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele falou e o que ele não falou, ninguém vai enganar vocês. Em Gálatas, né? Paulo também diz isso. Gálatas fala assim, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Paulo diz assim, olha, Paulo evangelizou ali, né, para os galácios, e é uma região, né, eram várias igrejas ali, e Paulo evangelizou, Paulo saiu de lá, só que começou a ter uma confusão lá dentro da Galácia, né, os gálatas começaram a ouvir outras doutrinas, né? Então chegaram lá pessoas ensinando coisas diferentes do que Paulo ensinou. E começaram a questionar sobre a autoridade de Paulo. Falaram, quem é Paulo? Paulo não andou com Cristo. Será que Paulo realmente, né? Peraí, tem uma chamada aqui. Será que Paulo realmente foi chamado por Deus? Paulo realmente tem dom? Vive preso esse homem, né? Então eles começaram a questionar ali, né? Paulo, a autoridade de Paulo não andou com Cristo, né? Paulo era um perseguidor dos judeus e agora dos cristãos e agora virou, e aí, né? Então eles começaram a pregar um evangelho diferente do que Paulo pregava. Eles começaram a falar coisas diferentes do que Paulo pregava. E Paulo, então, aqui vai falar para eles, gente, eu já falei para vocês toda a verdade. Eu entreguei para vocês toda a verdade. Todo o evangelho que eu entreguei para vocês é um evangelho genuíno. Foi o próprio Deus que me falou tudo aquilo. E eu tô dando aqui, ó, a minha alma como prova disso. Deus me falou isso. Então eu digo para vocês, se alguém vier para vocês e falarem algo diferente do que eu já falei, essa pessoa é uma amaldiçoada. Essa pessoa não deve ser ouvida. Ainda Paulo fala ainda mais aqui em Gálatas 1:8, né? Paulo fala, ainda que desça um anjo do céu, ainda que venha um anjo do céu e fale algo diferente para vocês do evangelho que eu já falei, isso é mentira. Não acreditem nisso. Porque nessa época o que aconteceu? Paulo pregou que a salvação estava somente em Cristo. Basta você ter fé e crer em Cristo que você será salvo. Mas começou a surgir uma nova doutrina, dizendo que não basta você ter fé em Cristo. Você precisa também cumprir a lei. E Paulo diz, não. Se eu falar que eu preciso cumprir a lei para eu ser salvo, eu estou dizendo que eu posso me salvar. E eu não posso me salvar. Quem pode me salvar é Cristo. Eu não me salvo. Se eu fosse eu mesmo me salvar, eu tô perdido. Só Cristo me salva, né? E é isso que Paulo tá falando. Ainda que desça um anjo do céu e fale para vocês, diferente de tudo que eu já falei sobre o evangelho de Cristo, gente, não acreditem. Ainda que desça um anjo do céu dizendo algo novo, não acreditem. Porque o verdadeiro evangelho eu já preguei para vocês, que é a salvação em Cristo, né? É isso que Paulo diz aqui. E vai de acordo com o que Moisés está falando, né? Cuidado, gente, não acreditem em profetas que vão chegando aqui falando para vocês se desviarem do Deus de vocês. Conheçam quem é o Deus de vocês. Se vocês conhecerem de verdade o Deus de vocês, a palavra dele, quem ele é, vocês jamais vão ser confundidos. Ninguém jamais vai vir para vocês falar uma bobagem e vocês vão sair repetindo a bobagem que vocês ouviram, né? Não, vocês vão realmente saber a verdade. Então, aqui no versículo 5, né, diz, esse profeta ou sonhador deve ser morto, né? Então, essa pessoa que veio aqui no meio de vocês, né, quando vocês chegarem lá em Canaã, surgiu um profeta aí, levantou um profeta aí no meio do povo, um doido, e tá falando coisa contrária aí, mandando vocês seguirem outros deuses, manifestou até poderes, milagres e tal. Essa pessoa que está incitando vocês, tentando tirar vocês do caminho de Deus, deve ser morta.
né? Ela deve ser morta ali. Pois a verdade é que ela está pregando rebeldia, né, contra Deus. Ela está incentivando vocês a se rebelarem contra Deus, a desobedecerem a Deus, né, a serem rebeldes, né? Quem é rebelde? Satanás. Satanás foi o princípio da rebeldia, né? Então, o pai dos rebeldes é Satanás. Então, essa pessoa está incitando vocês a serem rebeldes, né? Contra o Deus que tirou vocês da escravidão. Ele está incitando vocês a irem contra o Deus que resgatou vocês lá da casa onde vocês eram escravos. E ele está querendo que vocês se apartam do caminho desse Deus, né? Ele está querendo que vocês vão por outro caminho, que não o que Deus ordenou, né? Então, vocês devem logo eliminar esse mal no meio de vocês. Mata logo essa pessoa, esse falso profeta. Então, no versículo 6 continua. Se aqui ele vai ser um pouco mais severo, né? Porque ele já falou que era para matar qualquer um que se levantasse. Agora, Moisés vai pegar pesado. Moisés vai falar o seguinte no versículo 6. Não importa se é sua mãe, se é seu pai, se é seu esposo, se é seu filho. Não importa quem é. Não importa quem seja. Deve ser morto. Você não deve esconder essa pessoa. Você não deve passar a mão na cabeça dessa pessoa. Você não deve, né, tentar fingir que nada aconteceu porque é seu parente, é um querido seu. Não. Você deve matar essa pessoa, denunciar essa pessoa, seja lá quem ela for, né? Então é isso que ele fala no versículo 6 agora. Ele diz assim: se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, né, sua esposa, ou teu amigo que amas com a tua alma, né, fizer isso, né, se for ele, esse profeta, né, se for ele, essa pessoa que vai falar para você servir outros deuses, né, então é isso que diz aqui, vocês também devem matar, né, vocês não vão concordar com o que ele está falando, vocês devem matar ele. Deixa eu terminar de ler aqui. Diz assim: vamos e sirvamos. Essa pessoa chega para você e fala: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, nem tu, nem teus pais. Dentre os deuses dos povos, versículo 7, né? Que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra. Você não deve concordar com essa pessoa. Você não deve nem ouvir. Você não deve nem parar para dar atenção para o que essa pessoa está falando. Não deve nem dar atenção para ela, não importa quem ela seja. Pode ser sua mãe, pode ser seu filho. Você não deve dar atenção para essa pessoa, porque ela está tentando te desviar dos caminhos do Senhor. Então, no versículo 7, continua, né? Dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concordarás com ele, nem o ouvirás. Não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas você deve matá-lo. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. É claro que aqui acontecendo isso, a pessoa não ia... A mãe foi e falou tal coisa, a pessoa vai lá e vai esfaquear a mãe dela. Não é isso, gente. A pessoa devia, a gente lembra, há uma ordem aqui, né? Havia um julgamento. Então, a pessoa aconteceu isso, a pessoa tinha que armar ali, preparar testemunhas, né? Algo assim, e levar para o julgamento, né? E no julgamento ela seria condenada, não é você chegar e matar ali, né, com a mão, não é assim não. Mas a pessoa não devia esconder, não devia fingir que nada aconteceu, não. Ela devia entregar, devia denunciar, né, para a autoridade, para que os juízes ali decidissem, né? Era nessa intenção aqui falando. No Evangelho de Cristo, eu anotei aqui mais uma observação. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículo 6, faz uma observação sobre isso. Diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, né, Cristo fala. Ai daquele que fizer tropeçar alguém que já está crendo em mim. A pessoa já estava no caminho certo. A pessoa estava indo no meu caminho, estava crendo em mim. Mas veio alguém e tirou essa pessoa do caminho correto em que ela andava. Ai dessa pessoa. Então aqui Cristo fala, melhor fosse que ele fosse pendurado ao pescoço em uma grande pedra de moinho. Gente, isso era uma das piores mortes por enforcamento, era uma das piores, né? A gente viu isso no livro de Jó, que Jó diz, eu preferia ter sido morto por enforcamento, porque era uma das piores, ninguém queria essa morte, era uma das piores que tinha. E aqui Cristo fala, olha, ai daquele que fizer alguém que está certo nos meus caminhos se desviar.
ai daquele. Melhor seria que ele tivesse sido morto, estrangulado ali, né? Enforcado em uma pedra de moinho. Ou que realmente ele fosse afogado no fundo do mar. Porque, ai dele, muito pior vai ser, né? O que ele vai receber. Então, é nesse sentido, né? É claro que hoje, né? A gente não tem que sair matando, né? Hoje a gente tá debaixo de outra aliança, né, gente? A gente não tá debaixo... Isso daqui faz parte da aliança da lei. Essa regra era a aliança da lei. Então, segundo a aliança da lei, se hoje a gente vivesse na aliança da lei, a gente viu um falso profeta, a gente tinha que ir lá e matar, né? Mas não, a gente não está mais debaixo da aliança da lei, a gente está debaixo da aliança da graça. Então, a gente não faz isso, a gente não sai matando lá um falso profeta que surgiu, né? Não, a gente, pelo contrário, a gente tem que orar pelos inimigos, né? Porque ali, né, a luta não é contra a carne, né? A gente tem que entender que aquela pessoa, coitada, ela precisa de ajuda, ela está sendo usada por Satanás, né? Ela precisa encontrar a verdade. Então, é esse sentido hoje, né? Claro. Mas aqui era a aliança da lei. Se a gente tivesse pela aliança da lei, a gente, né, realmente estaria, então, nesse sentido. Porque isso era a lei, gente. A gente está lendo a lei. Né? Então, a lei era essa. Você tinha que ir lá e matar. Então, hoje a gente não está nessa aliança da lei, a aliança da graça. Então, no versículo 7, Moisés continua falando, né? Eu já li, né? Versículo 7 até o versículo 9. Então, 9 diz, certamente você deve matar essa pessoa, não importa quem seja, mãe, pai, não importa quem fosse, eles teriam que matar esse falso profeta. Então, aqui diz, e a sua mão deve ser a primeira contra essa pessoa, independente de quem ela for, independente de quem ela seja, né? Você não deve tentar esconder porque tem muito amor por essa pessoa. Não, você deve ser o primeiro, porque ela tentou te perverter. Então, você deve ser a primeira pessoa contra ela. E depois vai vir a mão de todo mundo, né? E vai morrer por apedrejamento. Morreria por apedrejamento esse falso profeta. E no versículo 10 diz, né? Então vocês vão apedrejar essa pessoa até que ela morra, né? Pois ela procurou apartar vocês do caminho de Deus, né? Do Deus de vocês, que tirou vocês lá da escravidão. Versículo 11 continua. E todo Israel ouvirá e temerá. E não se tornará a praticar maldade como essa no meio do ti, né? Então, todo o povo, ao ver o que aconteceu com aquela pessoa que tentou perverter todo mundo e desviar aquela pessoa dos caminhos de Deus, eles vão ver o que aconteceu, qual foi o fim daquela pessoa, e todo mundo vai temer e não vai fazer isso, né? Não vai querer ir pelo mesmo caminho. Então, eles vão continuar no caminho de Deus. Então, no versículo 12 continua. Quando em alguma das tuas cidades, agora... vai mais sério ainda, o negócio vai ficar bem sério. Moisés vai falar o seguinte, gente, se acontecer de uma cidade inteira seguir esse falso profeta e se desviar, né? E começar a servir outros deuses, a cidade inteira acreditou e a cidade inteira se perverteu. Essa cidade inteira deve ser destruída. Inteira, sem dó. É isso que Moisés vai falar agora. Aí no versículo 12, né, ele diz isso, quando vocês chegarem lá em Canaã, observem tudo que eu tô falando, né, observem a lei de Deus. Quando vocês chegarem lá em Canaã, se uma cidade inteira de vocês se corromper, né, e vocês começarem a adorar outros deuses, né, então a cidade inteira deve ser morta. Diz assim no versículo 12. Quando em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para lá habitares, então você ouvir dizer que homens malignos saíram do meio de ti e começaram a incitar a cidade inteira, falando para a cidade inteira, vamos lá, vamos servir outros deuses, né, que vocês não conhecem, né? Então você vai investigar o que está acontecendo lá na cidade. Vai ver o que está acontecendo ali. Se são só aquelas pessoas, aqueles rebeldes, ou se a cidade inteira se perverteu. Então você vai lá, vai investigar com muita cautela e você vai perguntar. E se for verdade isso, se for certo que tal abominação aconteceu no meio de ti e uma cidade inteira se perverteu, então você certamente vai matar todo mundo à espada daquela cidade. Todos os moradores daquela cidade vão morrer à espada. E vocês vão destruir completamente tudo o que houver naquela cidade. Até os animais. Tudo. Não vai ficar nada de pé. Aí no versículo 16 continua. Vocês devem ajuntar toda a riqueza daquela cidade e colocar no meio da praça.
E a cidade e todo o despojo vai queimar. Vocês vão queimar a cidade inteira. Vocês vão queimar toda a riqueza da cidade. E isso vai ser como oferta para Deus. Toda essa queimada, né? E será então um montão perpétuo de ruínas. Vocês vão deixar lá aquelas ruínas como um montão perpétuo e nunca mais se edificará. Aquilo vai ser como um memorial do que acontece com quem se perverte, com quem deixa os caminhos de Deus, né? Então no versículo 17, Moisés, quando estamos terminando, graças a Deus, 2 versículos. Versículo 17, Moisés então continua, né? Também nada do que for condenado vocês devem guardar. Então, é para queimar toda a riqueza da cidade. Queimar tudo. Todo o ouro, toda a riqueza, toda a prata, todo o bronze, todo o ferro, tudo. Não é para você ir lá e pegar uma roupa. Né? Não é para pegar nada da cidade. Nada. Isso que o Moisés está falando. Não é para pegar nada. Queima tudo. Para que Deus aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia. Então, para que ele tenha misericórdia de você, porque você também faz parte desse povo. Foi uma das tribos de Israel, foi uma das casas de Israel que se corrompeu. Então, para que você também tenha misericórdia e Deus também não se ire contra você, não pegue nada que era dessa cidade, né? Então aqui diz, assim Deus vai ter piedade de ti e vai te multiplicar, como jurou aos seus pais. Se vocês ouvirem a voz de Deus, do Deus de vocês, se vocês guardarem todos os mandamentos, que eu estou repetindo hoje para vocês, Moisés fala, né? Se vocês guardarem todas as leis, todos os conselhos, tudo que eu estou falando para vocês hoje, vocês vão ficar bem. Aí, se vocês fizerem tudo que é reto aos olhos de Deus, andarem no caminho de Deus, né? Deus vai multiplicar vocês, Deus vai ter misericórdia de vocês, Deus vai ter piedade de vocês e Deus vai abençoar vocês, né? Mas obedeçam à lei de Deus, né? É isso que Moisés falava aqui. Então, a gente termina aqui hoje a aula, né? Então, a gente lembra aqui o que tinha que fazer com esse falso profeta, né? São 3 condições apresentadas aqui, né? É um falso profeta que vai lá no meio da cidade e começa a levantar para que as pessoas sigam outro Deus, né? E a segunda opção é qualquer parente que faça isso, né? E a terceira opção é no caso de uma cidade inteira se perverter, né? A cidade inteira se perverteu ali, seguiu aquele falso profeta, né? Então, aqui era um juízo da lei. Isso era a lei. Isso que a gente acabou de ler era a lei. Né? Quando a gente fala a lei de Moisés, né? Era isso. Isso daqui era a lei de Moisés. Segundo a lei de Moisés, você viu que é um falso profeta, foi comprovado que é um falso profeta, ele devia ser morto, apedrejado. Isso era a lei, né? Que foi entregue a Moisés. Então, se a gente tivesse que cumprir hoje a lei, a gente teria que cumprir isso, entende? Mas a gente não tá mais debaixo dessa lei. Hoje a gente está numa aliança superior, né? A gente já falou sobre isso. A gente está sobre a aliança da graça hoje, né? Então, hoje nós estamos sobre outra aliança. A gente não tem que cumprir essa lei, né? A gente está sobre a aliança da graça e nós temos a lei escrita dentro de nós, né? Nós somos hoje a tábua escrita de Deus, né? Nós somos a própria tábua escrita de Deus. Tá bom? Então, amém, gente. Eu vou finalizar aqui a aula hoje, então, tá bom?